Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com o nosso tradicional vídeo de retrospectiva, relembrando famosos por ano de falecimento. Chegando ao ano de 1961. E em especial, o que me chamou a atenção nesse ano foram a perda de grandes nomes da época faroeste, grandes estrelas do faroeste. E vamos relembrar nesse vídeo. E para você que assistiu o ano de 1962 e deixou seu recadinho na sua cidade, que é a dica para receber um alô, no finalzinho do vídeo tem alô para você. Vamos começar com o compositor Caninha, José Luiz de Moraes, nascido em 6 de julho de 1883, no Rio de Janeiro. Faleceu em 16 de junho de 1961, sendo o mais antigo compositor de samba da primeira leva. Ele foi amigo de Donga, de Pixinguinha, de Em Todos os Prazeres. Teve músicas gravadas por Francisco Alves, Moreira da Silva, entre outros. Eles tinham uma disputa acirrada, não é? Senhor e Caninha. Músicas como Ninguém Escapa do Feitiço, até Parece Coisa Feita, entre outras. Mas eles eram amigos, ficavam apenas nas composições. Ele faleceu em 78 anos de idade, incompletos em sua casa em Olaria, subúrbio do Rio de Janeiro. Vamos falar agora do Carlos Luz. Você sabe que eu não sou muito de falar em políticos, mas presidentes da República nós devemos pelo menos citar. Carlos Luz, que foi o presidente que ficou por menos tempo na presidência. Você sabe quantos dias? Apenas 3. Acompanhe com a gente. Nascido em Três Corações, no estado de Minas Gerais, em 4 de agosto de 1894 e faleceu no Rio de Janeiro em 9 de fevereiro de 1961. Foi advogado, professor, jornalista e político. Foi o presidente do Brasil de 8 a 11 de novembro de 1955, tendo se tornado, deste modo, presidente do Brasil que ocupou a cadeira presidencial por menos tempo, apenas 3 dias. Estava em estado gravíssimo de saúde. Foi de Brasília para o Rio de Janeiro, acompanhado de um médico da Câmara Federal, e foi imediatamente internado no Hospital dos Servidores do Estado, devido ao ataque de uremia, e ficou sob rigorosa observação. Entretanto, vindo a falecer no dia 9 de fevereiro de 1961, aos 66 anos de idade, e foi sepultado no cemitério São João Batista. Vamos agora falar do ator de faroeste Chef Chandler. Ele ficou famoso por participações fazendo como índio, né, em vários filmes de faroeste. Nascido em Nova York em 15 de dezembro de 1918 e faleceu em Los Angeles, na Califórnia, em 17 de junho de 1961. Um grande ator norte-americano, de passagens como Flecha de Fogo, Levante dos Apaches, entre outros. Foram muitos filmes. Chandler também foi cantor. Ele faleceu cedo demais, com apenas 42 anos de idade, devido a uma sepsemia que se seguiu a uma cirurgia de hérnia de disco, adquirida enquanto ele filmava nas Filipinas. Faleceu realmente jovem demais, ainda no auge da carreira, 42 anos de idade. Vamos falar agora de outro ator, que foi o Gary Cooper. Seu nome de batismo era Frank Jones Cooper, nascido em Helena, Montana, nos Estados Unidos, em 7 de maio de 1901 e faleceu em Los Angeles, na Califórnia, em 13 de maio de 1961. Reconhecido pelo seu estilo de atuação, pelos vários papéis que teve em filmes de faroeste, como Maior ou Menor, O Homem do Oeste, Última Montaria, entre outros. Em 1960, ele fez 2 cirurgias para a retirada do câncer de próstata, em seguida do cólon. Os médicos acreditavam que ele estava curado, até que em 1961, estava filmando na Inglaterra, o ator começou a sentir fortes dores no pescoço e no ombro. Após uma consulta, descobriu que o câncer havia se espalhado para o pulmão e os ossos. O ator optou por não fazer tratamentos pesados e acabou falecendo no mesmo ano, aos 60 anos de idade, e encontra-se sepultado no condado de Suffolk, em Nova York, nos Estados Unidos. Vamos falar agora de mais um ator que fez sucesso em filmes de faroeste, que foi Ben Corbett, e tem pouquíssimas informações sobre ele, apenas que ele nasceu em Hudson, nos Estados Unidos, em 6 de fevereiro de 1892 e faleceu em 19 de maio de 1961, e ele começou ainda na era do cinema mudo, fazendo dezenas de filmes de cowboy, os filmes de faroeste. Ele faleceu aos 69 anos de idade, 19 de maio de 1961. Vamos falar agora de uma das maiores repercussões da sua época, que foi o falecimento de Dana de Tefé. Dana Edita Ferskerova de Tefé, nascida em Dona Edita Feskiora, Tchecoslováquia, em 4 de maio de 1921 e faleceu no Brasil em 29 de junho de 1961. Uma socialite milionária, supostamente tiraram sua vida, cujo corpo, porém, nunca foi encontrado. O
caso Dana de Tefé movimentou a opinião pública e o imaginário popular dos anos 60. Ela casou-se com o piloto de automobilismo, diplomata brasileiro Manuel de Tefé, e inclusive nós homenageamos ele aqui. Ele faleceu em 1967 e foi pai de um dos maiores atores do faroeste de todos os tempos, que era ítalo-brasileiro. Ele nasceu na Itália, que foi o Anthony Stephan. E durante essa pesquisa foi bom porque nós ficamos sabendo que realmente ele faleceu no Rio de Janeiro. Ele estava morando no Rio de Janeiro quando veio a falecer. Mas eles se separaram e em 29 de junho de 1961, durante uma viagem pela Via Dutra em direção a São Paulo, em companhia de Leopoldo Heitor, Dana de Tefé desapareceu. O advogado foi preso, julgado, condenado por ter tirado sua vida. Ele contou 3 versões completamente diferentes para o desaparecimento de Dana e gerou uma grande comoção, mas nunca foi encontrado o corpo de Dana de Tefé. Era muito bonita, tinha apenas 40 anos de idade. Triste história, Dana de Tefé. Inclusive eu vi em Linha Direta, muito interessante a história. Vamos falar agora de Ellery Fitzgerald, mais um ator premiado, também participou de vários filmes de faroeste, inclusive ao lado de Joe Wayne, não é? Com Depois do Vendaval, Bom Pastor, premiado filme. Ele nascido em Dublin, na Irlanda, em 10 de março de 1888 e faleceu na sua terra natal em 14 de janeiro de 1961. Ele recebeu o Oscar de melhor ator coadjuvante em 1945 no filme Bom Pastor. Ele faleceu de 14 de janeiro de 1961 aos 72 anos de idade. Vamos falar agora de Juanita Hansen, mais uma atriz, nascida em 3 de março de 1895 e faleceu em 26 de setembro de 1961. Ela nasceu em Des Moines, Iowa, Estados Unidos, e faleceu em Los Angeles, na Califórnia, aos 66 anos de idade. Foi polêmica para a sua época e nos últimos anos de vida ela morava em um bairro de apenas alguns quilômetros de distância do estúdio onde fizera seus grandes filmes, na época ainda do cinema mudo. Juanita Hansen faleceu de ataque cardíaco em 26 de setembro de 1961 em sua casa, localizada em West Hollywood, Califórnia. Seu corpo foi encontrado por sua empregada, que disse aos xerifes que a atriz estava sofrendo de doenças cardíacas. Ela foi sepultada no cemitério Holy Cross, Culver City, na Califórnia. Grande atriz. Vamos agora falar de Harrington Reynolds, nascido em Cheshire, no Reino Unido, em 25 de outubro de 1886 e faleceu em Chapala, no México, em 24 de novembro de 1961. Ele tinha a sua própria companhia de teatro e participou de dezenas de filmes. Ele faleceu aos 75 anos de idade. Vamos falar agora do cantor de folk que faleceu no auge da carreira, Cisco Houston, nascido em 18 de agosto de 1918 e faleceu em 19 de abril de 1961. Foi um cantor americano de folk. Ele foi um artista que regularmente gravava em estúdios Folkways Records e também se apresentou com muitos músicos lendários da sua época. Ele faleceu no auge da carreira aos 42 anos de idade. E quando nós pesquisamos a causa do falecimento, pelo nome Houston, foi logo associado a Whitney Houston, mas sem parentesco nenhum. E pouquíssimos são as informações sobre ele. Vamos falar agora do também grande compositor dos sambas, parceiro de Noel Rosa, que foi Kid Pepe. É uma história triste, né, para um grande compositor, José Gelsomino, nascido Monzano, na Itália, em 19 de setembro de 1909 e faleceu no Rio de Janeiro em 15 de setembro de 1961, mas ficou conhecido como Kid Pepe, cantor e compositor italiano, radicado no Brasil. Ele teve já uma vida difícil, né, tendo exercido profissões como engraxate, garçom, vendedor de jornal, e ele fez grandes parcerias. Ingressou na vida radiofônica, né, no rádio, chegando a cantar e ter programa. Teve sua primeira composição gravada e também seu maior sucesso, o samba Orvalho Vem Caindo, feita em parceria com Noel Rosa e registrada na Vitor. Era só Vitor na época, né, e depois RCA Vitor, na voz do Almirante. Ele também teve músicas registradas na voz de Orlando Silva, Moreira da Silva, entre tantos outros. E com a mudança na época, o samba deixou de estar em alta e sofreu bastante. Por volta de abril de 1961, Kid Pepe foi internado para tratamento de uma cirrose hepática no Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu à doença, vindo a falecer em 15 de setembro de 1961, com apenas 51 anos de idade, bem próximo de completar 52 anos. E a informação que temos também no site famososquepartiram.com, que é um site muito bacana, tem a informação que ele faleceu como indigente no Hospital Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Inclusive, nós não encontramos onde ele foi sepultado.
Triste história para um grande compositor que faleceu pobre, vítima de cirrose. Muito triste, realmente. Vamos agora falar de Belinda Lee, mais uma atriz que também fez filmes de bastante sucesso. Nascida em Devon, na Inglaterra, em 15 de junho de 1935 e faleceu em San Bernardino, na Califórnia, em 12 de março de 1961. Foi uma atriz britânica e fez bastante sucesso nos Estados Unidos. Considerada uma das atrizes mais belas do cinema da sua época. E ela faleceu apenas 25 anos de idade. E faleceu vitimado de um acidente na Califórnia, nunca totalmente elucidado. Muito triste, realmente. Vamos falar agora da atriz Ellie Mylon, mais uma atriz dos filmes de faroeste. Por isso que eu disse que tem muitos, né? Até agora já catalogamos 9 dos nossos homenageados fizeram filmes de faroeste. Realmente foi um ano de grandes perdas. Ellie Mylon, nascida em 30 de outubro de 1879, no Reino Unido, na Inglaterra, em Londres, e faleceu em 26 de setembro de 1961, em South Pasadena, Estados Unidos. Ela fez grandes filmes, mas ela se especializou muitas participações, principalmente fazendo governantas na época dos filmes de faroeste e clássicos filmes, inclusive O Bom Pastor, O Filho de Lesse, entre tantos outros. Ela faleceu em 26 de setembro de 1961 aos 81 anos de idade. Giulio Cabianca foi um piloto, partiu também muito cedo. Nascido em 19 de fevereiro de 1923 e faleceu em 15 de junho de 1961 em Modena, na Itália. Ele participou de 4 grandes prêmios da Fórmula 1, tendo seu melhor resultado um 4º lugar, no Grande Prêmio da Itália de 1960. Ele faleceu em um acidente quando testava um Cooper no autódromo de Modena. Sem freios, invadiu uma via pública e bateu em um táxi. Infelizmente, o motorista e mais 2 passageiros também faleceram nesse acidente. Ele tinha apenas 38 anos de idade. Gail Russell, mais uma atriz de faroeste, né? E o seu filme de destaque foi Os 7 Homens Sem Destino. Nascida em Chicago, Illinois, em 21 de setembro de 1924, faleceu em Los Angeles, na Califórnia, em 27 de agosto de 1961, com apenas 36 anos de idade. Trabalhou com Randolph Scott. Ela foi encontrada sem vida e a causa do falecimento teria sido um infarto. Ela tinha apenas 36 anos de idade. Triste demais. O piloto Wolfgang von Trips, outro jovem piloto, nascido em Colônia, na Alemanha, em 4 de maio de 1928 e faleceu em Monza, na Itália, em 10 de setembro de 1961. Automobilista alemão da Fórmula 1. Faleceu no Grande Prêmio da Itália, de Monza, né? Jim Clark tocou seu carro que levantou o voo pouco antes da curva parabólica. Von Trips e mais 14 pessoas faleceram, infelizmente. Triste, não é? E a crença que Von Trips teve um destino adiantado. Olha que lenda, olha que interessante. Ele dirigia a Ferrari. E ele, nesse mesmo dia, iria pegar um avião junto com seu ex-companheiro rumo aos Estados Unidos. Aquele avião caiu na Escócia e ele estaria nesse voo. O amigo faleceu no mesmo dia. Olha que coisa, que lenda. Muito curioso, realmente. Vamos falar de mais um ator de faroeste, o Jay Wilsey, que ficou conhecido como Buffalo Bill Jr. Ele iniciou sua carreira no cinema mudo. Nasceu em 6 de fevereiro de 1896 em Coulter, Missouri, Estados Unidos, e faleceu em 25 de outubro de 1961 em Los Angeles, na Califórnia. Ele foi um ator que alcançou uma época de ouro, né, dos filmes de faroeste, atuando em 99 filmes. Ele participou também de Fronteira Sem Lei, Terror no Texas, entre outros. Faleceu aos 65 anos de idade em Los Angeles, Hospital Los Angeles Country General Hospital, vitimado por um câncer no pulmão. Grande ator dos filmes de faroeste. Vamos agora relembrar os jogadores de futebol que faleceram no ano de 1961. São apenas 3 homenageados. Acompanhe até o final para você receber o seu alô. Demóstenes Correia de Silos, nascido em Casa Branca, no estado de São Paulo, em 17 de janeiro de 1892 e faleceu em São Paulo em 11 de agosto de 1961. Foi um jogador de futebol que atuava como atacante. Ele defendeu o Mackenzie e o Palestra Itália, hoje Palmeiras, do ano de 1912 a 1919, e defendeu a seleção brasileira em 1916 em apenas uma ocasião e marcou um gol no Campeonato Sul-Americano. Ele faleceu no dia 11 de agosto de 1961 aos 69 anos de idade. Maneca, outra triste história. Não é o Marinho Alves, mas foi conhecido como Maneca. Nascido em Salvador, na Bahia, capital baiana, em 28 de janeiro de 1926, e faleceu no Rio de Janeiro em 28 de junho de 1961. Um jogador brasileiro que atuava como meio ofensivo. Ele começou no Galícia, na Bahia, o Vitória, se destacou e foi para o Vasco da Gama, de 1946 a 1955. Depois que saiu do Vasco, entrou em decadência, passando ainda pelo Vitória, o Bangu e encerrando no Galícia.
Galícia em 1957. Maneca tinha apenas 35 anos de idade e infelizmente tirou sua própria vida na casa da noiva, Pena Ferreira. Foi levado ao estado grave ao Hospital Miguel Couto, onde não resistiu e veio a falecer. Olha que história triste para o grande ídolo do Vasco da Gama. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos falar de mais um jogador do Vasco da Gama que faleceu muito cedo, que foi Walter Marciano. Nascido em São Paulo em 15 de setembro de 1931, faleceu em Valência em 21 de junho de 1961. Ele atuava como meio-campista e atacante. Ele jogou pelo Rio Pardense, São Caetano, Ipiranga, Santos, o Vasco da Gama, onde teve destaque também. Santos e Vasco foram destaque, e ainda atuou pelo Valência de 1958 a 1961, quando veio a falecer. Ele faleceu em 21 de junho de 1961 após um choque frontal contra um caminhão que seguia pela contramão na estrada entre Valência e Alicante. Walter Marciano faleceu em um acidente automobilístico. Os jogadores Luiz Colli, Sócrates Berger, que ocupavam o veículo, sofreram apenas ferimentos leves. Grande perda para o futebol, ele estava no auge da carreira, jogando fora do Brasil, de apenas 29 anos de idade. Então esse foi o vídeo de hoje, relembrando os famosos que faleceram no ano de 1961. Espero que vocês tenham gostado. Cauã Damasceno, Rogério Tadeu Vidal Lopes, de Ituverava, interior de São Paulo, o Marcelo, de Guarujá, no litoral sul de São Paulo, Sueli Farias, de Poços de Caldas, Minas Gerais, obrigado pelo carinho, Jéssica Nunes, não perde o seu vídeo, Lucileide Cândido, a Maria Barros, sempre com a sua lista maravilhosa, o Adilson Carlos, um abraço, o Alves Souza, lá de Timon, no Maranhão, obrigado, Jaqueline Dantas, de Porto Alegre, obrigado pelo carinho, Edmar Robson, de São Sebastião da Vista Alegre, o Mazarelo, obrigado, o William Ramos, Jorge Tatsuta, lá do Japão, meu querido, não perde o seu vídeo, meu amigo Sargento, Carlos Borges, lá de Ponte Branca do Mato Grosso, Jean Felipe Tuber, sempre acompanhando a gente, o Marcelo Brauna, de Saloá, Pernambuco, Márcia Francisquini, beijo no coração, Rosinaldo Cunha, o Antônio Silva, lá de Felixlândia, Minas Gerais, o Antônio de Matos, de Jacareí, São Paulo, Eli Ferreira, de Pouso Alegre, Minas Gerais, o Danilo Barros, Elaine da Silva, obrigado, lá de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o Nailson, de Aratuípe, Miriam Barros, o Edney Davi, lá do Paraná, Janete Cinzato Vital, o David Laurossi, de Curitiba, Paraná, obrigado, Meire Lazier, querida, sempre com a gente, a Cláudia do canal CR, lá de São Paulo, nosso parceiro Rafael Simão, do canal RS Apresenta, se você não conhece ainda, se inscreva lá, Alexandre de Moraes, lá de Porto Alegre, o Alexandre Lopes também com a gente, obrigado pelo carinho, a Simone Cavalcante e seu filho Rodrigo, obrigado pelo carinho, de São Miguel Paulista, São Paulo, obrigado, viu, pedir um alô pra ela e pro seu filho, obrigado pelo carinho, o Luiz Cláudio também, um abraço a todos vocês e obrigado sempre pelo carinho, e espero vocês no ano de 1960. Até lá!